Olá, olá, bom dia, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo sinal 96.5 da Vida FM para todo o Vale do Paraíba. Bom dia para você também que nos acompanha pelo canal do Movimento Influenciar, youtube.com/Movimento Influenciar. Você que está nos acompanhando pela rádio e que ainda não se inscreveu no canal do Movimento Influenciar, faça isso. Ative o sininho para receber todas as notificações dos programas exibidos pelo canal Movimento Influenciar. Agora, no mês de junho, voltará as atividades daqueles programas noturnos que eram feitos pelo pastor Cláudio Apolinário e também pelo pastor Reginaldo Hélio. Ok? Está comigo hoje na bancada professora doutora Luciana Bastos. Luciana, muito bom dia. Bom dia, professor Itamar, bom dia, Gabi, bom dia nossos ouvintes, tanto da rádio quanto do YouTube. Vamos que vamos, vamos que vamos. Luciana, a notícia do final de semana em nível internacional, obviamente é o que está em destaque em todos os grandes portais, né? O presidente do Irã morre em queda de helicóptero, e isso foi confirmado pelas agências iranianas, inclusive pela IRNA, pelas TVs iranianas, né? Diz a nota que estou pegando agora do consórcio. A mídia iraniana confirmou a morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, de 63 anos, e do ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir, após um acidente de helicóptero na província montanhosa do Azerbaijão Oriental. E aí vem os destaques em muita conversa, né? Depois de muita controvérsia, inclusive, porque a primeira nota teria dado que fez apenas um pouso forçado e depois apareceu com ferimentos leves, mas com o passar das horas foi trabalhando-se já com a hipótese da morte do presidente iraniano. Luciana, você que conhece um pouco, né, dessa questão geopolítica internacional, a morte do líder, no caso, presidente e líder, né, do Irã, implicaria em alguma mudança mais significativa? Porque parece que tem uma oposição também forte no Irã, que poderia aproveitar esse momento de desfalque na cabeça do governo e tentar alguma mudança, alguma reestruturação. Qual é a sua avaliação, Luciana? Olha, a situação ali, eu acredito que não mude muito, porque o vice é como ele, e se houver outras eleições, entrará uma pessoa como ele também, porque o Irã é uma ditadura, né? É uma ditadura e eles se substituem por pessoas parecidas. Houve sim, acho que todo mundo vai lembrar, quem acompanha a questão do Oriente Médio vai lembrar, que a questão da polícia, da moral, que morreu uma moça que ficou na prisão vários dias, aí de acordo com a mídia iraniana, ela morreu de ataque cardíaco. Esse presidente, ele foi juiz, né, no país, e ele condenou sem processo, que é uma coisa familiar para nós, né, tá começando já, ele condenou sem nenhum tipo de processo, de 3 a 5 mil pessoas à morte, que já é um pouco diferente, já passa dos limites, por oposição ao regime. E as pessoas não ficaram, né? Quem é oposição lá é o povo, né? Tem alguns políticos, mas não, a maior parte da oposição é o povo, os estudantes. As meninas no ano passado estavam cortando os cabelos nas ruas, queimaram os véus islâmicos, muitas foram presas por conta da morte daquela moça que foi pega com o hijab mal colocado e apareceu um pouco do cabelo para fora. E ela foi condenada à prisão, e na prisão ela morreu, de acordo com a TV iraniana, de ataque do coração. Então, houveram muitos protestos, muitas pessoas foram presas de novo. No passado, quando ele era juiz, ele condenou sem processo de 3 a 5 mil pessoas à morte, de acordo com a própria mídia, né? E complicado. Eu acredito que vai entrar alguém mais ou menos do mesmo nível dele, né, no poder. E é difícil, né? Uma pessoa, quando morre, ao invés da população ficar consternada, né, ficar triste, a população, enfim, comemorar, é uma coisa bem complicada, porque de acordo com o que a gente vê na mídia, né, ele não era bem visto,
por ser um ditador e por fazer essas coisas. Ele também tem muitos processos de, inclusive nos organismos internacionais, de atentado aos direitos humanos, e a coisa principal, ele é o maior, né, através do Irã, o maior financiador do Hamas. Então, esse conflito com Israel, ele ficou muito pior de 2021 para cá, depois que esse senhor, ele ascendeu à presidência. Então, eu acredito que não vai mudar muita coisa lá no Irã depois disso. Né? Queira Deus que alguma coisa aconteça, mas acredito que não. Tem algumas vertentes aí já trabalhando com a hipótese de que o helicóptero onde ele viajava teria sido abatido, né? Que parece não muito provável, dadas as condições climáticas do momento, mas não é uma hipótese também de ser descartada, né? Lembrando aí que tem o que? Um mês e pouco, que o Irã fez aquela série de ataques, né, com mais de 300, entre mísseis e drones, mais de 300 ataques ao território israelense, né? E Israel tem o hábito sempre de responder à altura tudo aquilo que sofre. Até porque o Estado de Israel tem claro que Israel não pode perder uma guerra. Se ele perder uma guerra, ele deixa de existir. Não é que o território vai ficar menor, não é que vai sofrer baixas, é que se perder uma guerra, acabou, não terá mais Israel. Então eles têm que atuar de todas as formas, né? Luciana, mas trazendo agora para a seara nacional, muita controvérsia, muitas coisas ocorrendo, inclusive algumas coisas assim um tanto bizarras, né? Lembrar que no caso do problema da enchente, né? E todos estão, digamos, já saturados de tantas informações a respeito das enchentes no Rio Grande do Sul, mas aí surge, junto com essa questão da enchente, aquela turma oportunista que tenta avançar com a agenda climática, né? Como que o problema da chuva excessiva, que na verdade não foi excessiva, né? No Rio Grande do Sul, seria então a culpa do escapamento do seu Peugeot 206. Então você precisa mudar e tudo isso. E para o que é assustador, inclusive, né, a falta de compostura, inclusive do presidente do Senado, é que ele convida para discutir as ações climáticas no planeta quem? Cantora Anitta. É para acabar, não é não, Luciana? Tanto que a próxima COP, em 2025, vai ser aqui, né? E o governo está gastando uma fortuna para sediar essa COP. E assim, qualquer pessoa, qualquer uma, né? Acho que talvez até as crianças conseguem identificar que só chuva não faz o que aconteceu no Rio Grande do Sul, não causa uma enchente com lama, parecendo um tsunami de água e lama e detritos. Isso aí foi barragem, né? Barragem que ou abriram ou estourou. Quer dizer, se estourou foi mal feita, não foi feita para dias de chuvas mais torrenciais, porque só chuva não faz o que fez. Um rio não sobe 30 metros só com chuva, né? A gente sabe que a gente tem rio aqui perto. No máximo, quando a chuva é muito grande, 7, 8 metros esse rio sobe. Não 30. E não vem com uma enchente, com lama, com detritos, parecendo um tsunami engolindo tudo. Tá? Isso aí é falta de política pública adequada, sim. Né? De licitação mal feita, sim. De corrupção, sim. E todo mundo sabe disso. Por mais que a mídia fale, foram as chuvas, foram as mudanças climáticas, né? Isso está acontecendo no mundo todo. E a gente sabe fruto do que é. Porque em país desenvolvido é muito difícil uma coisa dessa acontecer a esse ponto. Acontece em lugares pontuais, pequenos, mas engolir um estado inteiro, praticamente 70% do estado, como foi no Rio Grande do Sul, é falta de política pública inadequada. Isso vem acontecendo desde a década de 40. Ou o clima não mudou de 40 para cá? Porque em 41 aconteceu a mesma coisa. Mas a tecnologia e a infraestrutura era outra. Então não deveria acontecer agora. Depois de, entre aspas, todos os investimentos feitos ali. Pois aconteceu e foi pior ainda. Tem um conjunto de medidas, né, que foram proibidas de serem feitas, né? Porque o Ministério, faz 10 anos, 12 anos, né? 2012. O Ministério Público
do Rio Grande do Sul proibiu que os rios, que os municípios fizessem a dragagem dos rios. Então, observe, olha como certas instituições são malévolas, são destruidoras. Tudo isso em nome, provavelmente, né, de salvar o sapinho que estava habituado naquela situação do rio. Então, os rios sofrem, de fato, o assoreamento, né? Muito lixo, areia e muitas coisas que surgem e precisam ser, digamos, dragados para que volte ao leito normal. Um outro fator também, e aí nesse sentido o Ministério Público proibiu, e tinha um número muito grande de empresas e pessoas empregadas que sobreviviam desse expediente, que foram obrigados a desistir e parar porque o Ministério Público tomou decisão de proibir. Bom, além disso, tem outras questões que são importantes de observar, né? Porque boa parte daquelas áreas alagadas em que trouxe mais problemas eram áreas de várzea. Áreas que no passado, inclusive em 1941, quando houve uma enchente exatamente do mesmo tamanho dessa de 2024, eram áreas que eram utilizadas como plantação de arroz. E nesse momento do ano, inclusive, o arroz já está plantado e já está colhido. Ou seja, o prejuízo é praticamente zero. Ou seja, as casas, prédios, ruas foram feitas em lugares inadequados, né? E aí aparece esse povo da esquerda, essa agenda woke, essa agenda identitária, tudo que tem de pior, tentando atribuir isso a um problema climático provocado pelo homem e provavelmente pelo escapamento do seu Monza, né? Então tudo isso agrava a situação. O que eles fazem? Eles fazem da tragédia um negócio, um business, né? É negócio para essa gente, para poder avançar com essa agenda malévola da ESG. E eu fico muito triste todas as vezes que eu falo a questão da agenda ESG, porque eu vejo parte significativa, inclusive, de pessoas de direita que se dizem conservadores, né? Porque conservadores, na verdade, não são, embarcam nessa agenda. Na semana passada foi aprovado, por exemplo, Luciana, no Congresso Nacional, você deve ter acompanhado, um projeto de lei daquele irreverente senador, digamos, extrovertido senador Marco Duval, né, para não dizer um palavrão, que dará selinho verde, cumprindo a Agenda 2030 para as empresas que tiverem aquele leque, né, aquele player de atitudes de diversidade. Vai ter que ter nas diretorias das empresas não a competência, não a eficiência, mas vai ter que ter a diversidade. Senão, não recebe o selinho. E quem não tiver o selinho não vai negociar com o governo, não vai poder conseguir financiamento dos bancos. Ou seja, você tem um senador que se diz de direita, que se diz conservador e apresenta um lixo de proposta dessa. Não é só um lixo, é uma coisa malévola de destruição da economia brasileira, de dar espaço, inclusive, para uma pauta divisionista, né, de divisão da sociedade. E aí você tem, claro, Damares Alves, senadora Damares Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que inclusive se diz conservadora, né? Tem todo um discurso, digamos, bastante forte, e que também se pronuncia a favor da concessão de selinho. Ou seja, todo mundo, eu acho que uma parte inclusive é por malandragem, mas uma parte é por ignorância. As pessoas conservadores de direita não têm noção do que falam a respeito desses assuntos. Quando chega assunto do clima, aí todo mundo fica, parece que, com medinho. Olha, nós não podemos contrariar, porque tudo está, onde tudo está, como tudo está dentro, pensando no bem-estar da humanidade, quando, na verdade, as pessoas são antinacionais, as pessoas querem destruir o Brasil. Gente, a agenda ESG é para destruir a economia brasileira. E aí, nesse momento, você tem o quê? O Rodrigo Pacheco convida a Anitta para discutir a pauta climática.
É difícil até de compreender, né, Luciana? Como é que pode... Olha, Se ele convidasse alguém, digamos, que mesmo dentro dessa linha, dessa bobagem aí da questão do aquecimento global, mas a Anitta, para discutir esse assunto? Fala, Luciana. Quando o senhor falou da Anitta, eu nem toquei no nome dela, porque para mim é tão irrelevante, sabe? É uma pessoa leiga, é uma pessoa que ela entende do funk, da área dela, da religião dela. Ela não entende nada de nada. Eu queria saber onde estão os estudos das universidades quando aquilo tudo estava acontecendo no Rio Grande do Sul, porque eu não vi professores universitários falando, olha, apresentei um estudo tal ano que explicava como fazer para, no caso dos rios começarem a encher, como fazer a drenagem, como fazer... Eu não vi ninguém se pronunciar falando. Não vi. Entendeu? Não vi ninguém. Olha o tanto de universidade que tem o Rio Grande do Sul, olha o tanto de universidades que tem o Brasil. Eu não vi ninguém se pronunciar sobre isso. Eu gostaria muito de ouvir pesquisadores pronunciarem. Eu gostaria muito de ver o governo convidar pesquisadores para tratar sobre isso. Tá? A única pessoa que eu ouvi falar sobre isso foi o Celicani, como que é? Saciani, Celicani, eu não lembro, aquele Marcos, um físico, explicando que aquilo ocorreu na década de 40, que iria ocorrer de novo, mostrando alguns problemas, só que ele falou em podcast. Eu nunca vi um governo chamar um cara daquele para discutir nada, entendeu? Nunca vi. Agora a Anitta tá aí. A Madonna veio fazer um show para unir um país dividido, segundo Luciano Huck. Então, assim, o Brasil tá uma piada. Infelizmente, o Brasil está uma piada. E não digo só Brasil não, porque a Tati Quebra-Barraco foi convidada para dar palestra em Harvard. Tá? Então, o mundo está uma piada, o mundo ocidental. E eles aproveitam, inclusive, né, Luciana, para fazer negócio, né? E negócio malévolo à economia brasileira. Eu vejo aqui, ó, tá em destaque nos portais, que o governo, né, usa a tragédia do Rio Grande do Sul e anuncia a importação de 1 milhão de toneladas de arroz. E esse arroz visa o quê? Primeiro visa fazer propaganda do governo federal, né? Vai ter um saco, vai ter uma embalagem de arroz com a marca do governo, que o governo comprou. E esse arroz será que ser vendido para a população. Aí olha o outro passo que eles vão avançando. Vem aí já o tabelamento. Marca da esquerda. Tabelamento de arroz. Então esse arroz importado só poderá ser vendido a R$4, o que implica pelo que tudo indica, vai implicar em subsídios. Ou seja, o governo vai comprar o arroz por um preço mais caro, vender para as distribuidoras num preço mais barato, para que as distribuidoras possam entregar nos mercados e os mercados possam vender esse arroz a R$4 o quilo. Então tudo leva a crer que, aproveitando, né, digamos assim, o know-how, a experiência que essa equipe maravilhosa que governa o Brasil tem, para fazer desvio de verba desde a compra, desde a importação desse produto até a venda final, né? E você viu a estratégia? Você viu a estratégia do povo do Rio Grande do Sul? Vamos colocar no nosso arroz, porque eles sabem que eles vão ser prejudicados pelo arroz importado. Vamos fazer um selo de que o arroz foi produzido no Rio Grande do Sul e pedir para a população, isso já está nas mídias sociais, pedir para a população, compre o arroz com o selo de produzido no Rio Grande do Sul, que você estará ajudando os produtores desse arroz que perderam, né, quase tudo nas enchentes. Para poder driblar um pouco a questão da importação do arroz brasileiro, que ele vai importar, acho que da Bolívia, né? E não destruir os produtores do Rio Grande do Sul de uma vez por todas. Então eles são obrigados a se juntar como uma espécie de cooperativa, produzir um selo, patentear esse selo, colocar no arroz, que o arroz veio de lá, e implorar para a população comprar o arroz deles ao invés do arroz importado. Então, amanhã já será realizado o primeiro lote, né, o leilão do primeiro lote. Diz aqui que ao todo serão adquiridos 104 mil toneladas do produto, isso no leilão de amanhã. O teto de gastos para a compra do arroz importado pelo governo é de 416 milhões de reais. O produto deve chegar à mesa do consumidor brasileiro por no máximo R$4 o quilo.
E aí essa perspectiva de o arroz está mais caro, então nós vamos reduzir artificialmente através da importação desse arroz. E olha a maldade, né? Porque esse povo, cada palavra, cada gesto é uma maldade, está intrínseca ali. Então vamos fazer tabelamento. Se importar, e esse é o mesmo trazendo danos aos produtores nacionais, né? No caso em especial do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor nacional de arroz. E se esse preço empurrar o preço do produto para baixo, seria uma consequência de uma intervenção, mas as leis de mercado que estaria funcionando. Não, o governo ele quer impor um preço, ou seja, é apenas o primeiro passo para voltar com aquela perspectiva de tabelamento de preço. E o tabelamento de preço, as pessoas, digamos, as mais experientes, para não dizer as mais velhas, que conheceram muito bem o que foi tabelamento de preços na gestão, inclusive, do Sarney, né? Sabe o desastre que foi para a economia. Ou seja, milhões de empregos são moídos porque as empresas se tornam inviáveis. E eles estão a todo momento aí tentando ressuscitar essa perspectiva. Mas eu sempre sou partidário da tese que eles sabem do que estão fazendo e assim o fazem por absoluta maldade. Luciana. E detalhe, pode esquecer o teto de gastos, porque essa tragédia do Rio Grande do Sul abriu brecha para aumentar os gastos. Olha, antes não podia, mas agora a gente deve aumentar o teto de gastos. Tem que acabar com esse teto. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul sofreu um problema gravíssimo e nós precisamos de dinheiro. É lógico que esse dinheiro não vai para lá, mas existe a desculpa, e a desculpa vai colar. Esse povo não perde. Se o Lula não perdeu o caixão da esposa para fazer comício, não vai perder uma tragédia, né? Que, aliás, tem um videozinho muito interessante, até não selecionei o vídeo, mas que aparece o primeiro fotógrafo oficial do Lula comandando a montagem do cenário para que ele desse o abraço lá numa desabrigada que estava, uma vítima da enchente que estava num abrigo. Então, tirando todos os indesejáveis, ambiente absolutamente controlado. O Lula dá, inclusive, vários beijinhos na senhora para que o fotógrafo possa selecionar a melhor pose, a melhor foto, né? Só que teve alguém lá que filmou e esse vídeo caiu na internet e está todo mundo vendo e inclusive fazendo recorte, replicando isso aí, compartilhando para ver como que são essas pessoas. São pessoas que, ou seja, eles lutam, ou seja, não tem ética, não tem moral absolutamente nenhuma, não tem nenhuma moralidade. Então, se tem uma desgraça, que essa desgraça possa servir para faturar, eles vão faturar. É na desgraça que eles vão vender os lencinhos, não tem aquele ditado? É o tipo de pessoa que vende o lenço para os que estão sofrendo. E esses lenços, eles importam, compram, superfaturam e entregam para as pessoas, né? É isso aí, realmente... Mas eu insisto sempre na tese. Foi para isso que os banqueiros deste país tiraram, né? Banqueiros, imprensa, as grandes empresas, STF, Exército Brasileiro, tiraram o Lula da prisão e colocaram ele na presidência da República. Não foi para outra coisa. Então, eu acho que ele está, de fato, cumprindo muito bem o papel para o qual todo esse conjunto de entidades, inclusive as Forças Armadas, né, lutaram e colocaram o cidadão lá exatamente para a destruição da economia brasileira, assim como foi destruída a economia da Venezuela, e que esse governo tem afinidade de irmão, né? Desde o início, desde o Maduro, desde o Hugo Chávez até agora, com a gestão do Maduro. É aquele modelo de sociedade, de miserabilidade, de economia destruída, que essa gente que nos governa hoje, e inclua aí mais uma vez as Forças Armadas e outros
querem para o Brasil, porque eles sabem que é num cenário de miserabilidade, de fome, de desespero, que essas pessoas se tornam cada vez mais poderosas. Sociedade desenvolvida, sociedade de classe média, não agrada socialista, porque classe média tem vontade própria, ele escolhe a escola do seu filho, ele escolhe o plano de saúde, ele escolhe o médico que ele vá, e ele não é obediente. Então, os socialistas do mundo todo dependem, precisam de gente miserável, sem condições de fazer as suas escolhas, para que sejam obedientes ao Estado. E aí qual é a tática que os socialistas fazem? Quebra a perna do cidadão e depois oferece a muleta, né? Oferece o andador, olha, nós somos tão bonzinhos, né? Luciana, agora são 9 horas e 27 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo, né? Mas aqui no canal Movimento Influenciar do YouTube nós vamos continuar. Então você que está acompanhando pela rádio e quiser dar sequência nessa nossa conversa, é só ir para o canal Movimento Influenciar. Então quem está acompanhando na rádio, daqui a pouquinho a Gabi corta o sinal da rádio, vai para o intervalo comercial e nós continuaremos aqui da mesma forma, né? Luciano, eu observo aqui, quer colocar mais alguma questão lá das questões que nós abordamos, que agora vamos mudar de pauta. Não, eu parabenizo você, porque você explicou para a população o que é o socialismo. Por que o socialismo gosta tanto da pobreza? Porque se acabar o discurso, vamos acabar com a pobreza, vamos acabar com a desigualdade social, vamos acabar com a miséria, não tem mais por que existir o socialismo. Entendeu? Então nunca vai acabar. Ou seja, eles precisam produzir mais pobreza, produzir mais miséria, porque é o que dá voto para eles. Né? Você pode olhar no índice de percepção de corrupção dos países que são governados por ditaduras socialistas, o IPC. O índice de percepção da corrupção é muito baixo. Tá? Então essas pessoas se perpetuam no poder legalmente ou não, democraticamente ou não. Tá? E é lógico que eles vão soltar que é democraticamente. O Maduro já vai vencer a eleição de novo, prendeu todos os opositores. E é assim que acontece. Tá? O da Nicarágua está fazendo a mesma coisa. É assim que a coisa sempre funcionou. Eles se alimentam da miséria, da desigualdade, da pobreza, num discurso de que vão combater a miséria, a desigualdade e a pobreza. Gente, presta atenção. O Lula, ele está no poder desde 2003. Porque quando a gente fala em Dilma e outros sucessores, é o Lula mandando. Entendeu? Ele só perdeu o poder durante 4 anos e foram os únicos anos que a economia brasileira esteve bem e ainda 2 deles foram pandemia. Tá? O Lula está combatendo a pobreza desde 2003 e a pobreza tem aumentado. Inclusive, ele teve que baixar os índices para dizer que quem ganhava R$2.000, R$2.000 e pouquinho, era classe média, uma renda familiar, entendeu? Então, se você ganha R$2.500 com a sua família, você é da classe média. Como ele não pode aumentar os índices, ele baixa, né, o valor do salário que você precisa ter para ser classe média. É considerado 1% da população brasileira quem ganha de R$10.000 para cima. Tá? E R$10.000 no Brasil hoje não é muita coisa. É considerado 1%, é classe AAA. Tá? Então você baixa os índices e coloca que está tudo bem, está maravilhoso. Né? Se você ganhar R$300 por mês, você não está na linha de pobreza. Né? Isso mostra que o governo acabou com a miséria. Está produzindo miséria. Então a gente tem que ter essa percepção e o professor Itamar ele bate sempre nessa linha de frente para as pessoas entenderem. A pobreza, a miséria nunca vai acabar num governo socialista porque eles sobrevivem da desigualdade. Eles sobrevivem da pobreza e da miséria. Olha o discurso da Chauí, Maria Helena Chauí da USP. Eu odeio a classe média. A classe média representa o retrocesso. Retrocesso do quê? Do socialismo. Retrocesso do quê? De tolir a liberdade. Tá? Então é muito importante quando o professor Itamar faz essas falas, que vocês percebam que a esquerda existe para alimentar aquilo que ela diz que vai acabar com. Se ela diz eu vou acabar com a miséria, com a pobreza, com a desigualdade, ela existe para alimentar isso aí, porque ela só se elege pela miséria, pela pobreza e pela desigualdade, pela falta de educação, pelo desconhecimento da situação. E o desconhecimento, gente, infelizmente, o professor Itamar está aqui para corroborar com isso, ele está dentro das universidades, inclusive.
Tem um ditado que eu gosto muito que diz: os socialistas gostam tanto dos pobres que sempre que eles assumem o poder, eles se encarregam de multiplicá-los, né? Eles sempre multiplicam o número de pobres. E quanto à questão de renda, o que eles fazem? Mais ou menos aquela metáfora, né? Se você não consegue baixar a febre, quebra o termômetro que você não vai detectar mais febre. Então, se um determinado valor de renda dos trabalhadores não pode ser elevado, esse valor não pode ser elevado, o que eles fazem? Baixa esse nível e chama o cara que, mesmo na situação difícil de sobrevivência, ele é chamado de classe média, né? Então é uma perspectiva absolutamente enganosa. Luciano, agora eu vou destacar aqui os nossos... destacando aqui que na segunda-feira que vem nós vamos entrevistar o deputado federal aí do seu Paraná, do meu Paraná também, né? Felipe Barros, de Londrina. Felipe Barros apresentou um projeto que visa tolher a atuação direta das fundações internacionais apoiando as ONGs brasileiras, né? As ONGs que atuam no Brasil, em especial aí a Fundação Ford, Open Society e uma série de instituições internacionais que têm atuado nos últimos anos financiando ONGs brasileiras para ou gerar líderes novos comprometidos com eles para derrubar governos em determinados países. Só para ligar as pessoas, quem produziu bolos foram essas ONGs internacionais lá ainda antes da realização da Copa, quando criaram o slogan "não vai ter Copa", né? E muita gente até de direita embarcou naquilo, quando na verdade era todo um trabalho feito para criar uma nova liderança de esquerda, fingindo que se opunha ao governo de esquerda e que fosse mais radical. Então, bolos é crítico. Então, na segunda-feira que vem estaremos conversando com o deputado Felipe Barros, tratando a respeito desse assunto. Bom, destacando aqui quem está com a gente no canal Movimento Influenciar, o Luiz Fernando de São José dos Campos, dando bom dia a todos, graça e paz. Bom dia, Luiz. Lázaro Galharim também está com a gente, dando bom dia. Camila Torres, Wilson Fernandes do Canadá, dando bom dia. Professor Itamar, muito obrigado. Bom dia, Wilson. Está mais com a gente aqui, quem mais? Júlia Cachiag, eu sempre pronuncio esse nome errado. Tem mais com a gente aqui, Richard Damit, né, porque 2 Cs no italiano, né, provavelmente o nome italiano tem som de T, né? Então, Richard Damit, Maria Soledade, quem mais está aqui? Daiane Carrardi. Quais são esses os nomes que eu estou... tem mais aqui embaixo. César N. Quem mais? César N. Victor Eric. César, está novamente César N aqui. E Adriano Bonfim. César N. Custa sangue, suor e lágrima. Sempre custou e sempre vai custar. A vida não é fácil, mas temos que ter determinação, inteligência, né? Procurar agir de forma preventivamente, tanto nas questões para enfrentar as questões climáticas, como eles chamam, né? As questões da natureza, que sempre ocorreram, né? Tem um estudo interessante que no próximo programa eu vou trazer também a respeito do histórico dos 110. É uma pesquisa muito interessante feita por uma professora da Universidade, acho que da Federal do Rio Grande do Sul, que ela traz os dados comparativos, dados geológicos, inclusive, dos 110 mil anos na região, né? Então, assim, essa bobagem, essa tolice de dizer que, olha, é o aquecimento global provocado pelo homem, é que está fazendo o aquecimento da Terra e que isso está provocando reação da natureza, né? A mãe Gaia está nervosa, certo? Tudo enganação, tudo bobagem, tudo... Para uns é apenas uma bobagem, mas para outro é business, é negócios, todo mundo que embarca. Inclusive, veja a questão da agricultura, né?
a Frente Parlamentar da Agricultura está embarcando nessa aí de aprovar os projetos que elevam a quantidade de óleo vegetal no diesel. Então agora será para 14%, vai para 15%, e a perspectiva é de 25%. Um problema que vai traz custo aos caminhoneiros, às frotas de ônibus, o desempenho dos motores que não são produzidos para rodar com essa porcentagem, tudo em nome do quê? Porque o óleo diesel sozinho produz o gás do efeito estufa. É tudo enganação, e os deputados da Frente Parlamentar da Agricultura, ou por ignorância, outros por malandragem, porque sabem que isso vai aumentar o preço da soja, aumenta o esmagamento de alguns milhões de toneladas, aproveitam tudo isso para massacrar. Quem paga a conta no final? O consumidor brasileiro. Tem um assunto, inclusive, Luciana, que eu até seguindo um conselho seu, comecei a redigir um texto para abordar esse assunto, para fazer o e-book, inclusive nessa questão climática, né? Por exemplo, todo mundo fala, agora está uma moda, né? Todo mundo ensinando como ganhar dinheiro com a política de crédito de carbono, né? Ou seja, pessoas podem ganhar, ou seja, determinadas empresas, determinados estados ou países ganhariam dinheiro para não produzir, para preservar a natureza, né? Bom, aí fica aquela questão, né? Ganha de quem? Se alguém vai ganhar para não produzir nada, alguém que está produzindo, que está trabalhando, vai ter que pagar para aquele parasita que vai ficar lá. Então, a perspectiva que eles trabalham... Porque assim, o que as pessoas precisam entender, isso é muito importante, que todas as vezes que as pessoas que trabalham nessa perspectiva do salvar a mãe Gaia, salvar a terra, todas essas pessoas fazem parte, defendem no pacote, inclusive a redução populacional. É a perspectiva do Bill Gates, do Jorge Soros e de toda essa trupe de gente que trabalha contra a humanidade, é literalmente trabalhar contra a humanidade. São as mesmas pessoas que defendem a liberação das drogas para perverter ainda mais a população. Basta ver o que tem ocorrido em algumas cidades onde a liberação é total, como São Francisco nos Estados Unidos, Vancouver no Canadá e outras cidades. Ou seja, é a degeneração das pessoas. Trabalham nessa perspectiva. Eles defendem, inclusive, os mesmos, aqui no Brasil, defendem o desencarceramento dos delinquentes, porque eles precisam trazer mais o terror. Você não imagine que esse povo, PSOL e companhia, e PT, defende desencarceramento pensando na humanidade, que aquelas pessoas aprisionadas estariam sofrendo. Não, não. O objetivo é claro, é explícito, é levar o caos à população, porque se nós já temos esse clima terrível, principalmente nas grandes cidades de violência, como é São Paulo, Rio de Janeiro, com essa população encarcerada, se você desencarcera mais algumas centenas de milhares de pessoas, você vai estar multiplicando o número de pessoas violentas cometendo crime na cidade para levar ainda mais o pânico, que é esse, evidentemente, o grande objetivo dessas pessoas. Não se engane, não imagine que eles tenham um outro objetivo. O objetivo é exatamente esse, trazer a destruição da sociedade. E eles têm, aí ao mesmo tempo, eles defendem o aborto. Então, a agenda verde é a agenda da redução populacional, né? Luciana, mas tem uma notícia boa, né? Tanto que é digamos assim, um break nisso aí. O estado de Alabama, nos Estados Unidos, tomou uma decisão de proibir a produção e a comercialização da carne sintética. Vale lembrar que aí na sua cidade, o candidato a prefeito, Silvio Barros, é um empolgado defensor da carne sintética. Eu já acompanhei, inclusive, vídeos não, é áudio que ele produz para a CBN, né, que ele faz parte, pelo menos fazia parte do consórcio, né, da Rádio CBN, a CBN Sistema Globo, empolgado defendendo a carne sintética, né? E tem muita gente que até se diz de direita, e o Silvio Barros também se diz de direita, né, defendendo isso. Então, parece que está tendo alguns reveses em alguns países, em alguns estados americanos, contra
contra, inclusive, essa agenda 2030, né? E aí tem revés contra a ideologia de gênero, no caso da semana passada na Inglaterra, tem posições bastante interessantes, e essa questão do segurar aí a produção e comercialização da carne sintética. Luciana. Olha, professor, esse fenômeno está no mundo inteiro, a direita está apoiando. Na Inglaterra, no Reino Unido, que inclusive viu a burrada sobre a ideologia de gênero e proibiu nas escolas para crianças com menos de 9 anos, 10 anos, vai se arrepender muito por outras coisas também, porque lá as prateleiras estão mais cheias de proteínas de inseto do que de carne. Tá? Lá não é nem carne sintética, é proteína de insetos. Eles querem ensinar as pessoas a comerem insetos para acabar com a produção bovina, suína, de frango, enfim. Essa é uma rádio cristã e eu acredito que eu possa dizer o que eu vou dizer agora. A Bíblia diz que a terra está sendo destruída por causa dos pecados da humanidade. A terra vai vomitar os seus habitantes. Ela cambaleia como um bêbado, como uma barraca ao vento. Não adianta você tentar salvar a terra se ela está pesada e não aguenta mais os pecados da humanidade. O aborto, a pornografia desenfreada, a imoralidade desenfreada, tudo que não presta, eles fazem apologia. Droga, as pessoas morrendo lá com aquela droga zumbi, inclusive estados americanos não sabem mais o que fazer para conter depois que eles liberaram o avanço, tá? As pessoas estão morrendo sem cérebro, sem neurônio mais, parecendo uns zumbis nas ruas. Criminalidade aumentando, que não tem mais como conviver em sociedade. Você não pode ter nada que alguém vai lá tomar de você, vai lá e não é só tomar, não é só extrair o bem de você. Ele vai lá e te mata primeiro, por prazer, como se estivesse matando um pernilongo na parede. Tá? E Deus disse que ele vai destruir aqueles que destroem a terra. E são essas mesmas pessoas que fazem apologia ao meio ambiente, vamos salvar a terra, que estão promovendo políticas de destruição da terra. Porque quando você destrói a humanidade em termos de moral, em termos de ética, você destrói a humanidade, você está destruindo a terra. E é por isso que a terra está expulsando os seus habitantes. A terra não aguenta mais os pecados do ser humano em cima dela, está muito pesado. E essa questão da carne sintética, ela vem se desenvolvendo, ela vai se desenvolver mais. A direita não está percebendo certas coisas, tá? Só percebe quando está longe demais. A direita deixa a esquerda avançar o tanto que quer, sabe? Em políticas absurdas, para depois falar, olha, não deu certo, agora vamos lutar contra. Aí é tarde demais, tá? Os refrigeradores do Brasil vão começar a ter a carne sintética. Os do Reino Unido estão tendo proteínas de inseto. Eles vão acabar com a pecuária, vão acabar com a agricultura, por causa da produção de gases tóxicos, por causa do pum da vaca, entendeu? E quando as pessoas não tiverem mais o que comer, vão para o inseto. É o que está acontecendo lá. Olha, o inseto é vendido barato. A população de baixa renda pode comer proteína à vontade. Ela é do inseto. As pesquisas mostram, a ciência mostra que é super saudável. E entre aspas, ciência está corroborando para isso. Assim como corroborou para que corporações internacionais gigantescas lucrassem através de algo que vocês sabem, há 2 anos atrás, que está causando um monte de problemas nas pessoas hoje. Inclusive mortalidade de jovens, assim, de forma que a gente nunca viu antes. E o que é isso? O que é isso? Os pecados do ser humano em cima da terra. A terra vai vomitar as pessoas. Já está fazendo há muito tempo, há milhares de anos, e está piorando. E as pessoas não estão corrigindo o que deveriam corrigir. Muito pelo contrário, vamos salvar a terra. A terra não vai ser salva dessa forma. Bom, esse é um fato mesmo, né? E curioso, né? Como as pessoas que se alvora em defender qualquer bichinho, né? Tem esse amor, quando na verdade é pura, não que seja mal, não que seja ruim defender os bichos, mas é puro pretexto, porque na verdade são os mesmos que defendem o assassinato de bebês ainda que não nasceram, né? Professor, Luciana, você viu lá no Rio Grande do Sul, só terminando aqui, você viu no Rio Grande do Sul
os nossos governantes, não que a gente não deva se preocupar, sabe? Porque o animal, o de estimação, o bicho, ele é como se fosse da família da gente. Mas você viu as falas, eles estavam mais preocupados com os cachorros e com os cavalos do que com o ser humano. Vocês viram isso? É exatamente isso, né? Exatamente. Uma outra matéria internacional que chama atenção, é internacional, mas é importante pensar, porque isso também tem no Brasil, ocorre no Brasil. Na Universidade da Califórnia, foram os manifestantes em favor do Hamas, em favor do grupo T, Hamas, além de estar ocupando já há 2 semanas o campus universitário, começaram a obstruir o trabalho de aulas, né? Inclusive ocupando anfiteatros e salas de aula. E aí a polícia, a contragosto, obviamente, foi chamada, e a polícia foi lá e prendeu algumas pessoas. Do total dos presos, 47 pessoas, porque as demais que não estavam obstruindo o trabalho dos outros não tiveram problema, mas daquelas que estavam, 47 pessoas foram presas. Dessas 47, 2 eram professores da Universidade da Califórnia, 26 eram estudantes e 19 eram pessoas absolutamente alheias à universidade, mas estavam lá se mostrando estudantes, aquelas carinhas sequeladas que a gente conhece de sempre, né? Mostrando-se como estudantes, defendendo, atacando Israel, defendendo o grupo terrorista Hamas, e eles defendem o Hezbollah, assim como tem gente aqui ligada ao governo, inclusive, que defende o Hezbollah, e o governo que defende o Hamas, né? Deputado PT, um evento a semana passada também na África do Sul, em que foi lá falar em nome dos deputados federais do PT, em nome do governo Lula, na defesa do Hamas, né? E o mesmo que ocorre lá, por exemplo, a ocupação das universidades, desculpa, aqui no Brasil tem muitos movimentos dentro das universidades em favor, não só do Hamas, né? Mas em favor de tudo que é coisa ruim, está dentro das universidades, tem esses movimentos. Luciana, para surpresa de ninguém, os estudantes da Califórnia não eram estudantes. Para surpresa de ninguém mesmo, né? Porque a gente sabe que a maioria desses estudantes, aqueles que ainda são, que são poucos ali no meio do movimento, são aqueles que vão para lá para nunca se formar. Eles vão para lá para tomar a liderança dos centros estudantis e ficar por lá o resto da vida. Tem 40 anos e é estudante de ciências sociais, é estudante de história. E ele está lá, estudante de filosofia, para liderar movimentos estudantis. Eles são financiados para isso. O Ocidente abriu essa brecha, as universidades abraçam a esquerda e sempre abraçaram, todo mundo sabe. A universidade existe mais como movimento político do que como científico. Tá? E os Estados Unidos permitiram, o Ocidente tem permitido. O que restou agora, depois desse desespero todo? Vamos expulsar esses estudantes. Aí se descobre que não dá nem para expulsar, porque a maioria nem estudante de lá é. Entendeu? Só que aí já contaminou os demais, que estão nos centros acadêmicos, que estão lá junto. Já contaminou, já criou lideranças ali de dentro mesmo. E é muito complicado. A gente observa quantos atentados, quantas coisas têm acontecido nos países ocidentais e são apoiados por isso. E a mídia coloca, olha, os estudantes da Califórnia estão protestando assim como protestaram na guerra do Golfo, assim como protestaram na guerra do Irã-Iraque, assim como protestaram não sei o quê. Agora, gente, é grupo terrorista. Tá? Não é protesto contra governos, não. É protesto, é antissemitismo, é bater no aluno judeu, é espancar o aluno judeu, sabe? É promover o terrorismo. Os Estados Unidos foram, todo mundo se lembra do atentado de 2001, tá? Parece que eles apagaram isso da memória. Não, eles vão defender os grupos terroristas, estão fazendo isso, financiados. O que o Irã fez? Olha, se algum estudante for expulso por defender a Palestina, né, não o Hamas, a Palestina, podem vir estudar no Irã que nós vamos dar bolsa de estudos. Isso atrai muito mais gente doida, vai falar, olha, o Irã está oferecendo bolsa de estudos, eu vou lá, vou entrar numa causa, porque estudante adora uma causa para viver, ao invés de pensar que ele tem um futuro,
que ele precisa trabalhar para poder fazer a própria carreira, a própria vida, ganhar o próprio dinheiro no futuro, constituir a própria família ou não, mas ganhar o seu próprio sustento. Ele quer facilitar. Olha, o Irã vai me dar uma bolsa, vou entrar nessa causa, porque aí eu vou para o Irã com bolsa de estudos, já que eu estou apoiando uma causa nobre, que é a questão da Palestina. Ignorando tudo, porque conhecimento não existe, de que a Palestina só não existe por conta da disputa de Jerusalém, né? Eles só aceitam que a Palestina seja instituída como Estado se Jerusalém for a capital. E Jerusalém é a capital interreligiosa mundial. Ela está no território de Israel, mas ela não pertence, ela é interreligiosa. Israel diz o seguinte: não, se for para ser capital da Palestina, ela vai ser nossa capital, como sempre foi. Então, a Palestina não se constituiu como Estado até hoje, não é porque Israel não deixou, é porque eles querem Jerusalém como um todo como capital, e Israel não aceita. E o mundo também não. O mundo constituiu lá em 48 que Jerusalém seria a capital interreligiosa. Tanto que são 4 quadrantes. Tem um quadrante ortodoxo, um quadrante cristão, um judeu e um árabe, né? E a Palestina não vai se constituir nação, segundo eles, enquanto Jerusalém não for a capital. Luciana, pode falar, professor. Mudando agora de assunto para o último tema nosso, que agora são 9 horas e 52 minutos. Olha como que não existe petista grátis. Petista é sempre remunerado. Irmão de Janja se torna coordenador, fechou o negócio aqui, coordenador da prefeita que contratou o filho da ministra Nízia Trindade. Diz a nota aqui: após a nomeação do filho da ministra Nízia Trindade da Saúde, para o município que a Nízia, antes da nomeação do filho, tinha repassado uma boa grana, acho que 5,9 milhões de reais, né, algo parecido. E agora é o irmão da primeira-dama, da Janja da Silva, aquela mulher iluminada. Luiz Cláudio da Silva é o mais novo auxiliar da prefeita de Cabo Frio, Magda Furtado. Olha, o nome cai bem. Luiz Cláudio, homônimo do filho do presidente Lula, né, passou a integrar a coordenação da pré-campanha à reeleição da prefeita, de acordo com informações, inclusive, que vem do consórcio, vem do UOL. O assessor especial de Magda Furtado, André Bandeiras, esclareceu que, em conversas com a coluna, Luiz Cláudio, né, que residia em Curitiba, foi parar em uma campanha eleitoral em Cabo Frio, na região dos Lagos, dos Lagos, né, no Rio de Janeiro. Magda é a candidata do Lula. O governo federal está ajudando de todas as maneiras, e aí, como uma mãe lava a outra, como dizia o filósofo Faustão, né? Como uma mão lava a outra, aí contratou quem? Contratou o irmão da Janja, né? Então você observa que não tem petista grátis, que esse povo está sempre fazendo um discurso em nome do pobre, mas o pobre, no caso, é apenas eles mesmos que vão se beneficiar com o dinheiro público. Luciana. Como você disse, né, para surpresa de ninguém. Tenta contratar um palestrante de esquerda, um cantor de esquerda, milhões, né, horrores. Né? Ninguém baixa preço, não. O negócio é... A Márcia Tiburi foi esses dias, né, por míseros 35 mil reais, dar uma palestra sobre gênero na Petrobras, que não tem nada a ver com esse tema, entendeu? Ninguém contrata um cientista de petróleo, né, para dar uma palestra a 35 mil reais. Vou pagar 5 mil pro cara e o cara vem aqui dar uma aula, mas a Márcia Tiburi merece 35 mil reais. É assim, né, para surpresa de ninguém, como você disse. A completa inversão, né? Então você pega um assunto que, digamos que ele é periférico, que não interessa a produção. A Petrobras é uma empresa que precisa dar resultados, né? E até na segunda-feira que vem, sobrar tempo, queria discutir um pouco essa questão da Petrobras, da mudança, aí agora com a Magda Chambriard, né? Apesar de tudo, eu estou na contramão. Eu acho que essa mudança é boa por um ponto.
Vai ser bom até para o PT também apropriar do dinheiro da Petrobras, mas vai poder, provavelmente a ministra Marina Silva, lá o chamado ET da Natura, deverá cair e para que haja liberação da exploração de petróleo na margem equatorial, onde se tem uma reserva de petróleo estimada em 9,5 bilhões de barris e que a Marina Silva e o Lula, como bons vassalos do Joe Biden, têm dificultado para que haja essa exploração por parte da Petrobras, né? Então a Magna Chambriard parece mais lúcida, né? Não interessa o motivo que está levando ela a isso, mas se levar a prospecção de petróleo na margem equatorial, acho que será um ganho para todo mundo, né? Mas agora são 9 horas e 56 minutos, o tempo esgotou. Luciana, 30 segundos para suas considerações finais e gostaria de mais uma vez agradecer a você pela colaboração aqui no programa Questão de Opinião. Obrigada. Eu só gostaria de desejar uma excelente semana a todos os nossos ouvintes pela rádio, pelo chat e a todo mundo da rádio, ao professor Itamar, uma semana abençoada. Obrigado, Luciana. Segunda-feira que vem estaremos aqui novamente no mesmo canal e, como já anunciei, provavelmente está confirmado, né? A menos que tenha algum problema de agenda, a entrevista com o deputado federal Felipe Barros, que é autor de um projeto de lei que visa regular a transferência de recursos das instituições internacionais globalistas para as ONGs brasileiras que têm atuado sempre contra o Brasil. Aí alguém vai falar, tá vendo? Estão querendo impedir que seja repassado dinheiro para auxiliar o Brasil. Não, não é isso. Tanto que as ONGs vai naquelas regiões pobres do Nordeste para ver se tem ONGs lá financiada pela Open Society fazendo assistência social. Não, não tem. Isso não tem. Open Society, Fundação Ford, não estão preocupadas com a questão social. Eles estão preocupados na dominação do Brasil, impedir o desenvolvimento, inclusive ultimamente eles estão empenhados em impedir que o Brasil pesquise novos poços de petróleo. Tá? Bom, mas é isso aí. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou pelo 96.5 da Vida FM e você que nos acompanhou aqui pelo canal Movimento Influenciar. Hoje bastante gente no chat com a gente. Fico muito feliz, muito agradecido. Vou, inclusive, recortar esse programa e postar também no meu canal, @Itamar Silveira. Obrigado, Gabi. Obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado, Luciana. E até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Você ouviu Questão de Opinião. De volta amanhã, às 9 da manhã, nos 96.5.